A Groenlândia voltou ao centro do debate geopolítico mundial. E apesar de parecer um assunto distante para muita gente, o que está acontecendo agora pode redefinir o equilíbrio de poder no Ártico, a disputa por recursos naturais estratégicos e a posição dos Estados Unidos nas próximas décadas. Nos últimos anos, a Groenlândia deixou de ser vista apenas como uma enorme ilha gelada e passou a ser tratada como uma peika-cheve no tabuleiro global, atraindo a atenção crescente de Washington, de potências europeias e também da China e da Rússia. E quando falamos em Groenlândia, estamos falando da maior ilha do mundo, com uma área de aproximadamente 2.166.000 km², o que a torna maior que países como o México, Arábia Saudita e Irã, mas com uma população extremamente pequena, em torno de 56.000 habitantes. Isso significa que a Groenlândia tem menos habitantes do que muitas cidades médias do Brasil, espalhados por um território gigantesco, rico em recursos naturais e estrategicamente localizado entre a América do Norte e a Europa. Mas antes de continuar, se não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui publicamos 3 vídeos por semana sobre a geopolítica do mundo. Obrigado a todos que ajudam o canal a crescer. A Groenlândia é oficialmente um território autônomo do Reino da Dinamarca com alto grau de autogoverno desde 2009, quando passou a controlar áreas importantes como recursos naturais, educação e política interna, enquanto a Dinamarca manteve sob sua responsabilidade a defesa e as relações exteriores. Mesmo assim, cerca de 60% do orçamento anual da Groenlândia ainda depende de subsídios enviados por Copenhague, o que equivale a algo próximo de 500 milhões de dólares por ano. Esse dado é fundamental para entender por que a ilha, apesar de seu tamanho colossal, enfrenta desafios econômicos profundos e depende de apoio externo para manter serviços básicos, infraestrutura e políticas públicas. Nos últimos meses, o tema da Groenlândia voltou às manchetes internacionais por causa do aumento do interesse estratégico dos Estados Unidos na região do Ártico. Embora a ideia de uma anexação formal possa soar extrema ou improvável à primeira vista, ela não surge do nada. Em 2019, o então presidente americano, Donald Trump, já havia causado polêmica ao declarar publicamente interesse em comprar a Groenlândia, tratando o território como um ativo estratégico. Na época, a proposta foi rejeitada tanto pela Dinamarca quanto pelas autoridades groenlandesas. Mas o episódio deixou claro algo muito importante. Os Estados Unidos veem a Groenlândia como uma peika-cheve para sua segurança nacional e para sua projeção de poder global. Hoje esse interesse não diminuiu, muito pelo contrário. A Groenlândia está localizada em uma posição estratégica única entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico, sendo fundamental para rotas militares, comerciais e de vigilância. Os Estados Unidos já mantêm uma presença militar na ilha por meio da base aérea de Pituffik, anteriormente conhecida como Base de Thule, que é uma das instalações militares mais importantes dos Estados Unidos da América fora de seu território continental. Essa base é essencial para sistemas de alerta antecipado contra mísseis balísticos, vigilância espacial e operações estratégicas no Ártico. Em outras palavras, mesmo sem anexar a Groenlândia, os Estados Unidos já tratam o território como vital para sua segurança. Mas o que mudou agora é o contexto global. O aquecimento global está acelerando o derretimento do gelo no Ártico, abrindo novas rotas marítimas que podem reduzir drasticamente o tempo de transporte entre a Ásia, a Europa e a América do Norte. Estimativas indicam que, nas próximas décadas, essas rotas podem encurtar viagens em até 40% em comparação com rotas tradicionais, como o Canal de Suez. Isso transforma o Ártico em uma nova fronteira econômica e estratégica, e a Groenlândia está no centro desse processo. Além disso, o subsolo groenlandês é extremamente rico em recursos naturais considerados críticos para o século XXI. Estudos indicam a presença significativa de terras raras, urânio, zinco, ferro, ouro e outros minerais estratégicos usados na produção de baterias, turbinas eólicas, painéis solares, chips eletrônicos e tecnologias militares. Estima-se que a Groenlândia possua algumas das maiores reservas não exploradas de terras raras do mundo, um ponto sensível especialmente para os Estados Unidos, que hoje dependem fortemente da China para o fornecimento desses minerais. Em um cenário de crescente rivalidade entre Washington e Pequim, reduzir essa dependência é visto como uma prioridade estratégica. É nesse contexto que surge o debate, ainda que muitas vezes de forma indireta, sobre a possibilidade de os Estados Unidos ampliarem drasticamente sua influência sobre a Groenlândia, seja por meio de acordos econômicos, militares ou, em um cenário mais extremo e controverso, por meio de algum tipo de anexação ou controle político formal.
É importante deixar claro que, até o momento, não existe um plano oficial anunciado para anexar a Groenlândia. Mas a história mostra que grandes potências raramente declaram abertamente suas intenções mais ambiciosas antes de criar as condições políticas, econômicas e estratégicas para isso. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a lógica seria simples e ao mesmo tempo explosiva. Controlar a Groenlândia significaria garantir domínio quase absoluto sobre o flanco norte do continente americano, fortalecer a defesa contra ameaças vindas da Rússia, limitar a presença chinesa no Ártico e assegurar acesso privilegiado a recursos naturais estratégicos. Tudo isso em um território pouco povoado, economicamente dependente e já fortemente integrado à estrutura de segurança americana. Mas as consequências de um movimento desse tipo seriam profundas e potencialmente desestabilizadoras. Para comicar, haveria uma crise diplomática de grandes proporções com a Dinamarca, um aliado histórico dos Estados Unidos e membro da OTAN. A anexação de um território autônomo ligado a um país aliado criaria um precedente extremamente perigoso, enfraquecendo princípios básicos do direito internacional, como a soberania e a autodeterminação dos povos. Falando em autodeterminação, é fundamental considerar a população local. Cerca de 90% dos habitantes da Groenlândia são Inuit, um povo indígena com identidade cultural, língua e tradições próprias. Pesquisas de opinião ao longo dos últimos anos indicam que a maioria dos groenlandeses apoia a ideia de independência em relação à Dinamarca no longo prazo, mas não necessariamente deseja se tornar parte dos Estados Unidos. Há um sentimento crescente de identidade nacional e de desejo de controle sobre os próprios recursos, mas também um grande receio de perder a autonomia cultural e política ao se submeter a uma potência muito maior. Outro ponto pouco discutido é o impacto econômico real de uma eventual anexação. Apesar de suas riquezas naturais, a Groenlândia enfrenta enormes desafios logísticos e ambientais. O custo de extração de recursos em um ambiente extremo é altíssimo, e a infraestrutura necessária para transformar esse potencial em riqueza real exigiria investimentos de dezenas de bilhões de dólares ao longo de décadas. Isso levanta a pergunta: os Estados Unidos estariam dispostos a arcar com esses custos no longo prazo, especialmente em um cenário de endividamento elevado e disputas internas sobre gastos públicos? Além disso, a anexação da Groenlândia poderia intensificar a militarização do Ártico. Rússia e China certamente veriam esse movimento como uma ameaça direta aos seus interesses estratégicos. A Rússia já possui a maior frota de quebra-gelos do mundo e vem expandindo sua presença militar no Ártico há anos. A China, embora não seja um país ártico, se autodenomina uma potência próxima do Ártico e investe pesadamente em pesquisa, infraestrutura e parcerias na região. Um movimento agressivo dos Estados Unidos poderia acelerar uma corrida armamentista em uma das regiões mais frágeis do planeta. Também existem consequências ambientais que raramente entram no debate público. O Ártico é uma das regiões mais sensíveis às mudanças climáticas, e qualquer exploração intensiva de recursos ou aumento da presença militar traz riscos significativos de danos ambientais irreversíveis. Vazamentos de petróleo, poluição e impacto sobre ecossistemas marinhos e terrestres poderiam afetar não apenas a Groenlândia, mas todo o equilíbrio climático global. Em resumo, a Groenlândia deixou de ser um território periférico para se tornar um dos pontos mais estratégicos do planeta. O interesse crescente dos Estados Unidos, combinado com mudanças climáticas, disputa por recursos e rivalidade entre grandes potências, cria um cenário em que ideias antes vistas como impensáveis, como a anexação de um território no século XXI, passam a ser discutidas, ainda que de forma velada. O que está em jogo não é apenas o futuro da Groenlândia, mas o tipo de ordem internacional que vai prevalecer nas próximas décadas. Uma ordem baseada em cooperação, soberania e direito internacional, ou uma ordem marcada pela lógica da força, da conveniência estratégica e da imposição dos mais poderosos. A pergunta que fica é simples, mas inquietante: se até mesmo territórios autônomos ligados a países aliados podem se tornar alvo de disputas territoriais explícitas ou implícitas. O que isso diz sobre o futuro das relações internacionais? A Groenlândia pode ser apenas o começo de uma nova fase da geopolítica global, onde o gelo derrete, mas as disputas de poder esquentam como nunca antes.